É isso aí, gente. E como o Luiz está hoje aqui, nós vamos aproveitar para explorar um pouquinho a presença dele, porque o Luiz é inspetor de disciplina, né? Sim. Luiz, o que é esse negócio de disciplina? Disciplina, Rose, é, na verdade, o grande comportamento ideal para se viver em sociedade, em qualquer lugar. O indivíduo disciplinado, ele é portador da melhor qualidade de vida, do melhor comportamento, do melhor comportamento para que ele possa viver em sociedade, ele possa ser bom dentro do setor de trabalho, ele possa ser um bom vizinho, ele possa ser um torcedor sem fazer baderna, e assim sucessivamente. Isso impõe regras, né? Isso impõe regras e uma grande explicação sobre regras, item por item. Então, quando a gente fala inspetor de disciplina, um nome bonito, né? Mas não funciona. Né? Nós precisamos até, Rose, através do CEP, organizar um encontro de inspetores que a prefeitura andou fazendo, mas falou muito e não falou nada. É como você escrever uma quantidade enorme de leis que não vão ser cumpridas. Nesses encontros, Luiz, inclusive a prefeitura devia se acostumar, e o que a gente vai organizar, a gente quer fazer isso, a gente tem mais que ouvir do que falar, né? De falar. Ouvir qual é o problema que o inspetor está enfrentando, né? Como é que está a carga de trabalho. Exato. Como é que é ser inspetor hoje numa escola com 500 alunos? Então, ser inspetor é o seguinte, seria o ideal se a escola, em fevereiro, antes de começar o ano letivo, ela tivesse com o seu regimento interno pronto. Mas um regimento interno que não fosse visar o horário de professor, né, pega-se muito no pé do professor e várias outras coisas, vários outros comportamentos do professor. Não, começar pela parte principal, que é o aluno, visar o comportamento do aluno, porque é esse conjunto de regras que vai ensinar o aluno a ter um comportamento ideal dentro da escola e até fora. É isso que vai dar cidadania. Se exploram muito falando que a educação é por conta da família, mas a família só dá para os filhos aquilo que ela sabe, aquilo que ela pode dar. A escola é uma instituição. Instituição de quê? Instituição para criar cidadania. Então vai muito de ensino. Então vai muito mais longe do que simplesmente uma família. Você tem as matérias de português, matemáticas e outras, isso dá cultura. Mas a disciplina mostra a criança e o adolescente o caminho. E quando ele não consegue esse caminho, quando ele não tem isso na escola, ele é uma péssima referência fora. Ele vai ser um torcedor de futebol, um torcedor no campo, lá no estádio de futebol, que vai fazer lenha no ônibus, vai fazer diversos outros problemas. Ele repete aquele comportamento que ele não adquiriu na escola. Ele pode ter da rua levado para a escola, mas quando chegar na escola, ele tem que ver o diferencial. A gente coloca muito também o seguinte, o papel da própria família, né? Tem papéis determinados. A família tem um papel educador. Deveria estar exercendo esse papel educador. Né? E dentro da escola também existe um papel de formação. Né? Porque, por exemplo, eu sou professora de sala de aula. Se as outras turmas estiverem em balbúrdia, eu não vou conseguir dar minha aula. É impossível, né? Às vezes, por exemplo, eu sempre cito a escola que eu trabalho, porque eu não vou falar de outro lugar. Eu tenho que falar da minha realidade. A escola que eu trabalho tem umas janelas grandes, né, e tem feito muito calor. A gente trabalha, óbvio, de janela aberta. Só que para você trabalhar de janela aberta, você quase não consegue dar aula. Eu estou passando por um problema, inclusive passando por uma laringite, de tanto ter que forçar a voz. Né? Difícil, por quê? né? Porque a gente tem que concorrer com todo o barulho dentro da escola. O primeiro item de um regimento decente para uma escola é o tom da voz. Escola não é lugar de grito, escola não é lugar de se falar alto, escola é o local de harmonia. Então essa harmonia começa pelo regulamento, o item 1. Né? E daí, sucessivamente, vários outros itens, só que isso tem que ser, além de bem descrito, explicado minuciosamente para todos os alunos, e hoje tem data show, tem uma porção de coisa,
Bem, isso tem que ser a primeira matéria. E também tem que ser a primeira matéria na apresentação aos responsáveis pelos... Cobrar que os responsáveis compareçam também, né? Exato, cobrar que eles compareçam e não deixar iniciar o ano letivo sem a apresentação desse regimento interno e sem que todos estejam cientes. E, ao iniciar o ano, primeiro, a direção da escola tem que ter a capacidade de chamar todos os alunos ou ir em sala por sala, ou seja, fazer uma grande explanação, uma grande explicação de item por item, porque começa com a voz, vem as palavras, você não vai usar palavras obscenas, que é comum usar dentro de escola, vem comportamentos no banheiro, a maneira como se utilizar um banheiro. E até a postura, né, Luiz? Como a própria direção e a equipe gestora da escola chama a atenção desses alunos também. Porque, por exemplo, na escola que eu trabalho hoje, no Carlos Demiar, eu admiro muito essa questão lá. Qualquer problema, qualquer evento, os pais são chamados à unidade escolar, a orientadora pedagógica recebe os pais, conversa educadamente com todos os cidadãos. Porque o pai, quando vai para a escola, ele não vai lá para ser maltratado. De jeito nenhum, Agora, ele tem que conversar sobre um assunto que é comum ao pai e à escola, que é o filho, que é o aluno. O comportamento daquele aluno também. O aluno não é problema só da escola, também não é problema só da família. Então, o pai ou a mãe tem que estar disposto a comparecer à escola. E a escola tem que fazer isso, né? Trazer a pessoa para dentro da escola, orientar, né, Luiz? Porque muita gente, às vezes, não tem noção do que fazer. Porque educação e instrução tem que andar de mão dada. Exatamente. Porque a educação a gente dá. E hoje tem, sim, como se educar até na própria escola. Mas essa educação vem de casa. Porque hoje tá unido, né? E escola, educação, instrução. Então, a gente precisa realmente que tudo dê certo, que tudo ande de acordo com família e escola, para poder funcionar. Exatamente. Porque senão não funciona, né? Porque o quadro da educação no Brasil, ele é um dos piores, acredito, do mundo. Não há pior. Por que não é pior? Rose é professora, quer dar aula, do lado estão fazendo barulho, né? Estão fazendo barulho por quê? Porque não tem um regimento que não tem a uma ser aplicado. biblioteca que funcione, não tem uma sala de vídeo. Não tem informática mais, não tem né? nada disso. Se alguém faltar, e é óbvio que uma escola formada por pessoas, alguém vai faltar algum dia, ou todo dia vai ter um faltando. Não tem uma atividade extra, né? Não tem uma atividade, não tem uma pessoa que possa acompanhar esses alunos, né? Porque a maioria das escolas também está muito mal dividida. Algumas têm inspetores a mais, outras não têm nenhum. Exato. Né? E toda essa bagunça, Rose, gera um desgaste forte para os professores, pior para os professores. Eu sempre falo que a sala de aula é a parte pior do bolo. E aí alguns discordam, principalmente o diretor discorda, só que não está na sala. Né? Existe uma guerra forte de diretores, não todos, tem algumas exceções, mas uma guerra forte para não voltar para a sala de aula. Aliás, uma guerra até para ir para a sala de aula no momento em que falta um professor. Mas quanto mais bagunça, quanto mais indisciplina, mais desgaste para o professor e mais ele vai ficar doente, mais ele vai faltar. Então a disciplina é tudo, porque ela facilita o professor a trabalhar, facilita o aluno aprender. Que aluno vai aprender na bagunça? Um olhar. E fora, né, o França, acho que tem uma atitude que irrita qualquer um, professor, inspetor. Exato. Quando você solicita à direção uma atitude em relação àquele aluno que está passando do limite e não tem atitude nenhuma. Tem atitude nenhuma. Isso choca, angustia. A direção de escola precisa aprender a buscar os caminhos para poder corrigir o aluno. Né? Existem vários caminhos para corrigir, mas os caminhos eles existem. Embora o país é paternalista, tem leis complexas, podemos mudar as leis através da nossa luta. Né? Quem tem que falar sobre lei que vai fazer, inclusive, ou modificar o ECA, isso aí é os profissionais da educação que tem. Quem pode hoje fazer um bom ECA para o país são os profissionais da educação. Ô Luiz, e a gente tem que aproveitar a época também para estar cobrando dos novos conselheiros tutelares que vão estar tomando posse. Agora tem candidato a beça, né? Tem muito. Gente, conselheiro tutelar tem sim
obrigação em relação à escola pública. E temos que pedir à população para ir votar, porque a Nós gente temos precisa ter um vários conselho alunos forte. que desaparecem no meio do processo, né? Que somem da escola e ninguém toma conhecimento. A evasão escolar fica Para mim, terrível. a questão de ser conselheiro tutelar deveria estar vendo isso também, né? Tem que estar dando ligado a esse apoio interesse. a essa questão da família, da disciplina, da evasão escolar, porque isso é um problema muito sério. E tudo isso que a gente tem falado aqui, gente, é um pacote. Qualidade na educação é um pacote. É cuidar do aluno do início, da saída de A casa escola até o momento só final, existe tá? porque tem aluno. Exatamente. Se não tiver aluno, não vai existir professor, não vai existir zelador, não vai existir nada. Então nós temos que cuidar bem desse nosso alunado. Com tá? certeza. Agora, tem que cuidar bem também de quem trabalha com eles. A Porque daqui a segurança- pouco não vai ter ninguém. A segurança do país está no sistema escolar. Qualquer Olha, país gente, decente o assunto tem... hoje está tão bom, Vamos ter que mas o continuar, nosso né? tempo está acabando, né? Já estourou. Mas a gente vai estar voltando na próxima semana, dando continuidade a alguns assuntos e trazendo mais novidades, inclusive sobre a plenária de funcionários, como é que a gente encaminhou essa questão da aplicação das 30 horas. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Obrigada, França. Obrigada, Antônio. Até a semana que vem com mais assuntos.